demais ter você aqui na nossa companhia. Eu me sinto feliz com a sua companhia. Fique à vontade. O Sem Tabus está no ar para falarmos sobre sexualidade, para falarmos daquilo que é bom para você, mas também não podemos deixar de atender ao seu pedido, que escreve para a gente, que conta um pouquinho das suas dificuldades, das suas limitações. É importante que eu diga para você que todos nós temos limitações. O que precisa haver é uma busca de superar essas limitações e buscar sempre o melhor para nós como indivíduos e para a relação. E se estamos falando de vida sexual, nós estamos falando de uma relação que se dá dentro de uma conjugalidade. Estamos falando para homens e mulheres no compromisso do casamento, no compromisso da convivência com uma outra pessoa com quem você divide não somente o seu corpo, mas divide a sua alma. O que eu chamo de alma é aquilo que vai no mais profundo do nosso ser, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E então isso constrói grande parte de uma sexualidade feliz e saudável, o que acontece em você, a partir de você. Fique aqui com a gente, querendo participar, perguntar. Você já sabe, o nosso endereço é mais direto quando você fala com a gente pelo Facebook. Nessas redes sociais, a gente se socializa com você e torna essa conversa ainda mais próxima. facebook.com/semtabus.nt. A minha convidada de hoje tem 20 anos como psicóloga clínica, é sexóloga, sua primeira formação é como enfermeira, foi professora universitária, tem uma bagagem, um currículo incrível e vem nos ajudar no programa de hoje. Estou falando da doutora Sara de Faria. Bem-vinda, bom tê-la aqui com a gente, tudo bom? Igualmente, Darleide, é uma alegria estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho, né? Sara, quando fala aqui no programa que eu estou conversando com uma sexóloga, as pessoas ficam assim ávidas a querer saber de detalhes, de como fazer, de como funcionar. Bom, mas o tema geral do programa de hoje tem a ver com os sofrimentos emocionais e na área da sexualidade. Emoção e sexualidade tem tudo a ver ou dá para separar uma coisa da outra? Tudo a ver, não dá para separar. É muito gostoso a gente pensar assim, o que é a sexualidade, né? É uma energia que impulsiona você a viver, que impulsiona a você realizar coisas. É um presente que nós ganhamos, né? Então, vale a pena a gente fazer essa conjugação, né? Dessa coisa tão preciosa que é uma energia vital para nós, uma conjugação dela com as nossas emoções, porque não tem jeito de separar, Darleide, de jeito nenhum, né? Então, vamos cuidar das emoções, né? Exatamente. Ao longo deste programa, em outros programas, nós vamos estar nessa conversa aqui com a doutora Sara e você pode mandar as suas perguntas, pode interagir com a gente e eu vou trazer ao programa de hoje justamente as perguntas que chegaram para a gente, que você aí de casa mandou. Olha essa questão, Sara. Eu estou passando por momentos muito difíceis, pois meu marido saiu de casa faz 6 meses e não decide o que pretende. Eu acho que ele não me ama mais, porém fico na esperança de que Deus vai fazer alguma coisa e ele vai se arrepender e seremos felizes novamente. Porém estou muito carente, não consigo mais me conter e tenho desejo de ter alguém me amando, me beijando, me acariciando. E eu recorri nesses últimos dias à masturbação para aliviar e comecei a ver vídeos, inclusive de sexo. Isso tem me feito sentir-me suja, mas eu não sei o que fazer, pois estou explodindo de tanta vontade de fazer sexo de verdade. Sou casada e sem marido para saciar o meu apetite. Me ajude. Essa pergunta que eu te fiz agora há pouco, as emoções e a vida sexual, e você me fala de uma energia. Essa moça está dizendo que a energia dela está explodindo e que ela não consegue conter. Como é que eu trabalho essa questão, Sara? Aí tem umas 3 coisas muito importantes da gente, né? A primeira coisa que eu paro para perceber aí nessa fala dela é esse marido distante. A porta ficou aberta entre eles. Lógico que ela não traz detalhes o que ocorreu, né? Só que esse homem está distante. E ela tem dentro dela uma percepção que ela coloca assim de dúvida, será que ele volta, né? E aí vem mais uma coisa que ela traz, que você coloca aí bem no meio da lei. Até queria que você repetisse para mim a questão ali que ela fala dela. Porém, estou muito carente, não consigo mais me conter. Tá aí. Minha querida, essa fala sua
a gente precisa conversar sobre isso um pouquinho, né? Quando você coloca a sua carência e acha que a volta do marido vai ser um caminho, que você realmente está precisando muito desse outro, lógico que sexo é a dois, mas precisa ser revisto essa carência sua, porque isso te deixa freada de estar para você, e também de você poder realmente abrir espaço para essa outra pessoa. Ninguém gosta, Darleide, eu vou dizer uma coisa para você e para os telespectadores, ninguém gosta de quem não gosta de si mesmo. Deu para vocês entenderem isso? Então, minha querida, quando você fala dessa carência, eu convido você realmente a buscar o que está acontecendo na sua vida. E essa espera, ela precisa ser de uma forma saudável. Enquanto você está nessa posição de sofrimento com você mesmo e esperando o outro, você precisa fazer um trabalho com você. Aí, mais uma coisinha que ela traz no fim, que daí ela passa, né? Deixa eu só te perguntar a respeito dessa carência. Você está sugerindo, ou eu estou entendendo errado, que essa carência dela talvez não seja uma carência de agora, mas uma carência que já existia e que possivelmente possa ter a ver com o afastamento desse casal até a saída dele de casa? Qual é o papel dessa carência no todo? Claro que não dá para você dizer referente só a este caso, porque ela não manda mais detalhes dessa história. Sim. Mas qual é o papel dessa carência nessa busca aí por uma energia sexual que ela não está conseguindo sustentar? Olha, isso foi muito importante que você abriu aqui. Na verdade, as coisas não acontecem, Darleide, de um minuto para o outro na nossa vida. Né? Lógico que existe uma história aí atrás, e muito antiga. Se a gente for assim avaliar o ser humano, os primeiros anos de vida do ser humano é fundamental. Se você quer ver realmente um trailer do adulto, olha até os seus 8, 9, 10 anos. O que aconteceu com essa moça nos seus primeiros anos de vida? Qual é a imagem que ela tem dela mesma, né? Qual é o sentir sobre ela, né? Porque a autoestima é como eu me sinto, né? Entendi. A autoimagem é como eu me vejo. As duas são muito unidas, não dá para a gente separar, né? Mas nessa questão, lógico que existe coisas na história dessa moça. Não é agora, separou, a carência bateu, não. E como eu disse no início, vinha esse distanciar desse homem, nós não sabemos não foi a história, de uma hora para outra. Mas não foi, tem algo errado aí nessa relação, a porta está aberta. Outra coisa, Sara, isso que ela chama de carência, não é a mesma coisa que... Carência não é a mesma coisa que desejo sexual. Quando ela está falando de carência, ela diz assim, já que eu não tenho o meu marido para me satisfazer sexualmente, eu estou carente. Essa fala é verdadeira também? Tem verdade nessa palavra? Não estou sendo atendida sexualmente, estou carente? Fisicamente, de desejo, de toque, tem a ver e como ela trabalha a falta desse homem? Na verdade, existe a carência em vários sentidos, né? A carência, a falta desse homem, do toque desse homem, de palavras amorosas, ela tem a carência, porque ele está distante, né? Mas nós não podemos ficar de forma tão simplista, né? Ficar só nisso. Existem outras carências que estão aí presentes, né? Que, na verdade, ela espera do outro, mas a questão está nela. E quando ela fala aí da necessidade dela, que ela está, né, precisando... Querendo fazer sexo, querendo beijo, querendo carícia, aí ela recorre à masturbação. Ela está falando da carência de ser atendida fisicamente? Ela está falando de duas carências aí. Ela está falando da carência física, né, sexual, e está falando da carência emocional. E veja que ela está lançando mão de um caminho que, infelizmente, não é o ideal. Que é o caminho, ela agora recorreu à masturbação. Na verdade, ela pode até perguntar assim, então o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer então para me aliviar, para aliviar esse meu desejo? Isso. A gente pode falar um pouquinho sobre a questão da masturbação. Eu creio que aqui no programa Por favor, fique à vontade. Né, já tem colocado, mas na verdade a masturbação é como se fosse uma amante, né?
uma amante que realmente não ajuda na relação. Aí pode dizer, nossa, mas uma sexóloga falando sobre isso, né? Qual é o problema, gente, da masturbação? Nossa, todo mundo faz, essa frase, todo mundo faz, né? Mas a questão da masturbação, ela está ligada com eu produzir prazer a mim mesmo. Então, esse ato de eu produzir prazer a mim mesmo, fica um vácuo dentro de mim. Então, eu preciso realmente, ela está precisando de aliviar esse vácuo que está dentro dela. Entendeu? Então, esse não vai ser o caminho para ela. Aí eu disse, mas então como eu vou fazer? Isso, essa é a pergunta que ela... me ajudem, o que eu faço? Me ajudem. Preciso saciar o meu apetite, ela diz. É como se ela colocasse a resposta que precisa ser dada é referente ao apetite sexual. E eu não sei se... Eu acredito que você está aí de casa acompanhando o raciocínio da Sara. Não dá para resolver uma coisa solitariamente quando tem outras carências envolvidas. E você vai se envolver com a masturbação achando que está resolvendo a questão da sua carência, da sua falta, da solidão, da despedida do seu marido e não vai resolver. Então, atenção para a fala da doutora Sara, porque tem muito a ver com o significado que você vai dar com o restante da tua caminhada, que pode ser com esse homem de volta ou pode ser sem este homem, ok? Você está com uma fome, minha querida, só que precisa saber qual é o alimento que você vai precisar usar. Eu já disse agora há pouco que a masturbação, ela é um ato que você faz com você mesmo, é um ato egoísta, então você precisa de arrumar um caminho para resolver essa questão. Então, uma das coisas importantes é faça uma atividade física, porque quando a gente, né, Dalide, esquenta o corpo, a cabeça se esfria. Então, atividade física, busque alimentos saudáveis, né? Alimentos que não sejam picantes. E você pode estar dizendo, mas o que eu vou fazer com esse desejo todo? Eu tinha uma vida sexual e agora o que eu faço? Não se preocupe, o teu corpo ele vai resolver isso. A gente tem aqueles sonhos à noite, sonhos eróticos, né? A poluição noturna é para homem, é para mulher também. Muitas mulheres que estão casadinhas, bonitinho, aí vem, né, a viuvez ou a separação, também tem essas dificuldades. Então, isso vai ser aliviado. À noite você vai ter esse presente. Sabe, Sara, né? Às vezes dá-se a impressão de que o fato de, em algum momento, o indivíduo teve a vida sexual ativa, a atividade sexual, no momento que faltar, vai explodir alguma coisa dentro de si que não dá para sustentar. Então, eu recebo muitos pedidos de ajuda de pessoas que foram casadas, estão divorciadas ou viúvas, e assim, Darlene, vocês precisam falar para a gente. Vocês falam só para os casados ou falam só para os solteiros e nós? Bom, quando você está sem o marido ou quando está sem a esposa, você volta ao estado de solteiro, mesmo tendo tido uma vida longa, casado ou não, mas você volta ao estado de estar solteiro. Como que o seu corpo vai reagir? Claro que você experimentou o sexo, claro que tem, né, uma pedida a mais, mas como é que trabalha isso? Aí eu quero que você explique melhor essa questão. Tive vida sexual, agora não mais. Como é mesmo essa coisa do recurso que o corpo tem para me tornar, para me fazer ter domínio sobre o meu desejo sexual? Uma das coisas que eu coloquei foi a questão da noite, você tem aquele sonho erótico às vezes. Aquele me ajuda a descarregar a energia sexual. Aliviar. Só que a gente tem que levar em consideração também, Darlene, que nós estamos falando sobre uma questão cerebral. Né? Veja que nós temos no cérebro um setor, um local que chama sistema de recompensa. Como que é? Este local ele está pronto o tempo todo para receber estímulos importantes e que é como se dissesse assim, opa, isso daqui é bom, vou pedir mais. Quando é uma coisa saudável, ele pede, mas ele pede com equilíbrio. Quando não é saudável, enlouquece esse sistema de recompensa. Por exemplo, vamos supor, pornografia, né? Aquele alto prazer, a masturbação. Então, ele pede assim de uma forma desordenada. O cérebro reage desordenadamente. Então, não é fácil, parece tão fácil, faz isso, faz isso. Não, ela precisa saber que nós temos neuroquímicos atuando aí.
né? Nós temos a dopamina, nós temos a ocitocina, que eu estou falando da mulher, a vasopressina no homem, que são hormônios que estão ali muito presentes na relação a dois, onde existe o abraço, o afeto, a intimidade, aquela coisa boa. Então, ela está tendo a necessidade de tudo isso. Então, por isso que existe a necessidade dela realmente refazer o caminho dela. Agora, tudo que eu digo a mim mesmo tem muito poder. Vocês não têm ideia do quanto tem poder. Se esta senhora começar a dizer, estou carente, o que eu faço? Realmente é como se existisse um comando, aí resolve de alguma forma. E essa alguma forma, os neuroquímicos pedindo e ela na angústia dizendo para ela vai buscar formas que não são boas. E depois esse cérebro vai descompensar porque ela vai estar ofertando uma resposta que não é a resposta adequada para esse sistema todo trabalhar de modo equilibrado e saudável, né? Exato. Muito bom. A gente volta desses aspectos e com muitas outras questões ainda a partir de perguntas que você aí de casa fez pra gente. Então trago aqui hoje uma psicóloga, uma sexóloga, uma profissional da área especializada para ajudar a mim e a você a entender questões tão significativas. Muito obrigada por sua companhia. O nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí, aproveita, fala com a gente. Nossa página está à sua disposição, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Rapidinho intervalo, como eu já disse, já estamos de volta. Até já. Sem Tabus de volta, obrigada pela companhia, bom demais ter você aqui com a gente no Sem Tabus. Para você que não sabe exatamente o que é o Sem Tabus, é um programa especialmente separado para falarmos de sexualidade, falarmos de desejos, de emoções, de sentimentos, de vida sexual ativa, de atividade sexual mesmo, e falamos de tantas outras questões que estão dentro desse bojo chamado sexualidade, que tem a ver com você que é solteiro, você que é casado, você que já foi solteiro, já foi casado, e agora está solteiro novamente, como que você experimenta o estar sozinho e a falta de ter relações sexuais, de tudo nós falamos aqui no programa, sobre pornografia, sobre masturbação, sobre questões que importam para você. Pode inclusive escrever para a gente, o nosso e-mail é semtabus@novotempo.com. Caso você queira contar a sua história, manda aqui para a gente, semtabus@novotempo.com, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, /semtabus.nt. Nossa conversa hoje é com a sexóloga Sara de Faria, que é também psicóloga clínica, então vem nos ajudar aqui hoje com a sua experiência. Estávamos falando a respeito do caso de uma moça que está separada do marido já há cerca de 6 meses, ela tem 33 anos, 9 anos, ela tem, estou confundindo os casos, ela está separada desse marido sim há cerca de 6 meses e ela está sentindo assim muito desejo sexual, não está dando conta dessa energia sexual e agora está lançando mão da masturbação, né? E nós estamos aconselhando-a a não cair nesta armadilha. E a Sara quer fechar ainda essa questão. Tem mais um recadinho para você, amiga. Sara. Eu queria dizer para você mais uma coisa. Procure abrir o teu leque de amizade. Bons amigos você precisa ter nesse momento. Busque esses amigos. Eles vão, assim, fazer parte do contexto do teu processo de luta e deixa bem guardado no seu coração. O caminho é você cuidar de você mesma. Porque ninguém gosta de quem não gosta de si mesmo. Guarda isso no seu coração. E comece a fazer essas coisas que nós orientamos e diz para você mesmo, eu posso viver bem comigo mesmo, eu não preciso ter pressa para esse encontro, eu não preciso ter pressa para a questão da sexualidade, você já ouviu o que eu disse em relação a isso. E eu sei que vai ser uma luta delicada para você, que eu disse que tem questões neuroquímicas aí presentes, mas não é impossível, minha querida. Como você, tem muitas outras pessoas nessa luta. E, dependendo do caminho que você realmente seguir,
aí te dará a vitória. E nós queremos a vitória para você, tá certo? Sara, parece muito fora da casinha nós estarmos aqui a esta hora. Eu estou conversando com uma sexóloga profissional, com anos de experiência, e você vai na contramão do que lê-se nas revistas, nas bancas cheias de revistas, nos sites, enfim, inclusive outros tantos profissionais. Sim. Que indicariam para essa mulher tudo e também a masturbação. O que faz com que você, do alto do seu conhecimento, da sua experiência como profissional, a não sugerir para ela que ela extravase a energia sexual fazendo uso da masturbação? Vários fatores, né? E um deles que eu queria colocar é porque na experiência do dia a dia, Darleide, como sexólogo, a gente vê muitas realidades pesadas no consultório, viu? A gente vê pessoas divorciadas, pessoas separadas, pessoas estudantes de todas as áreas, que utilizam a masturbação e começa um caminho que parece que não tem volta, Darleide. Há um bom tempo atrás, eu atendi um rapaz que ele estava já num cenário de compulsão. Porque a compulsão, Darleide, é o trabalho que precisa ser feito em cima de uma dor lá dentro dessa pessoa. Né? Ela está utilizando aquilo ali, mas é outra coisa que precisa ser trabalhada nela. Então, esse rapaz, ele assistia a aula e ele precisava, às vezes, sair da aula para ir se masturbar. Então, eu sei que pode ter sexólogos, amigos de profissão me ouvindo agora, mas que absurdo, tem que ir mesmo masturbar e se aliviar. Tá, eu realmente respeito você achar um absurdo, mas eu estou aqui como profissional da área também e estou aqui para dizer um caminho que é mais saudável, e a gente trabalha com os pacientes no consultório e vê aqueles que se permitem mudar o caminho, quão bom fica para eles, né? Então, a questão principal é a gente trabalhar o que acontece no cérebro de um ser humano. Né? A partir do momento que um bom sexólogo entende isso, ele não vai falar isso, Darleide. Não vai te aliviar a si mesmo. Não, veja que eu orientei para ela que tem várias formas dela trabalhar. Né? Trabalhar com ela mesma, abrir o espaço, tudo isso que eu coloquei é pensando assim com muito carinho, Darleide, no bem-estar dela. Sabe? Você poderia dar uma resposta rápida para ela se aliviar sexualmente agora, mas você está pensando a longo prazo, na resposta emocional, na postura diante da responsabilidade que ela deva ter consigo mesma, né? Isso, e trabalhar todo o contexto, Darleide, da vida dela, porque aí tem muita coisa que nós não sabemos aqui. Né? Não é a resposta sexual imediata e solitária que vai responder e restaurar o casamento que foi desfeito, a falta desse marido, a casa dela como está, como se encontra. Exato. Então, de fato, seria muito simplista dizer, não, de fato, fique à vontade, está tudo certo, se masturba, e sem dizer a você as consequências e sem dar a você os parâmetros para administrar melhor a tua casa emocional, a tua vida emocional. Fica a dica para você, fica a dica para todos que estão nos acompanhando agora. E nós vamos indo e voltando com este assunto, falando disto e repetindo outras vezes para te ajudar, para te auxiliar, para você não ir na corrente do que todo mundo está dizendo que é bacana. Há estudos que mostram claramente a respeito do que ela está dizendo, que tem fundamento. Não é uma ideia religiosa, não é um tabu, não é um medo, não, é um cuidado com a vida humana, com o que acontece aqui na cabecinha da gente, tá bom? Mais uma pergunta, doutora Sara. Oi, Darleide, o que fazer quando a esposa demora mais de um mês para ter vontade de fazer sexo? Ela quer saber. Aliás, ele que quer saber. A esposa dele não tem vontade, passa mês inteiro sem ter vontade de fazer sexo. O que tem aí, doutora? Muita coisa. Muita coisa. Bom, como ele está perguntando, eu começo dizendo para ele, né? Eu sei que aí é um dito de um homem aflito, né? Que está aí na carência, né? Na abstinência. Eu diria o primeiro passo para você busca te perceber
é o que você está fazendo para ajudá-la. Primeiro passo, o que você está fazendo para ajudá-la? Será que você está acolhendo essa mulher? Será que você está reforçando as coisas boas dela? Né? Ou será que você está, eu acredito que ele está um pouco da lei de irritado, né? Para não dizer muito, tá? Chateado com ela, né? Porque ele está com a necessidade ali na flor da pele dele, né? Mas eu estou te convidando a realmente você ter uma postura, mesmo com toda essa sua necessidade, ter uma postura de fazer algo por ela. Agora, eu vou para a sua esposa, né? Querida mulher, não vale a pena você ficar nessa posição. Vá buscar ajuda. O que está acontecendo com você? Por que será que você não está se permitindo a ter esse encontro tão gostoso com o teu companheiro? O que aconteceu na tua vida? Veja que ele não me traz assim que ela não tenha o ato sexual com ele, mas que para ter vontade. Ela tem vontade. A queixa dele é exatamente assim: o que fazer quando a esposa demora mais de um mês para ter vontade de fazer sexo? Pois é, então ela, na verdade, ela precisa buscar o que está dando esse rebaixamento dessa vontade. Né? Eu gosto muito da forma que Master Johnson coloca, tá? Existem alguns caminhos, mas eu gosto da forma dele. Para o pessoal aí de casa, Master Johnson são 2 pesquisadores que têm uma contribuição enorme em todos os estudos a respeito da sexualidade. Então, ela está falando de uma referência de nomes importantes nos estudos da sexualidade e ela traz aqui em voga a palavra deles. Isso. Então, ele fala uma coisa, as etapas, né? Do ato sexual em si. Então, nós temos o desejo, a excitação e o orgasmo. Eu falando claramente para as mulheres aqui, Darlete, muitas vezes, no dia a dia, você vai ficar só na primeira fase. Outras vezes, você vai para a segunda fase, né? Olha, desejo, excitação, eu gosto de pôr o desejo como um estímulo. Tá. Excitação, né? Foi para a segunda fase, não chegou na terceira. E outras vezes você vai chegar na terceira fase. Aí entra aquela conversa. Um outro sexólogo diria a essa mulher: você tem que buscar o teu prazer, não é só ele não que vai ter prazer, você tem que buscar o teu prazer. Eu vou dizer aqui diferente para essa mulher, eu vou dizer assim: minha querida, primeiro passo, busque ver o que está fazendo você ter esse distanciamento grande para ter a vontade. O que está ocorrendo? É questão fisiológica? É questão hormonal? É questão de menopausa? O que fase que você está na tua vida? Né? Busca ver o que está acontecendo com você. Voltando aqui para a questão, comece a treinar, a ter prazer de buscar o teu companheiro, mesmo na primeira fase. Isso, gente, mulheres, por favor, você já está fazendo alguma coisa, para me escutar, porque isso é importante demais que eu vou dizer agora. Então, veja, quando é que eu vou ter o estímulo, o desejo? É através do meu marido? Não. Sou eu. E eu posso começar a fazer isso horas antes do ato sexual, ou cedo, estou vendo meu marido se arrumar para ir para o trabalho, eu já aqui na minha mente penso, mas que gostoso, esse é meu homem, olha que cheiroso ele está. O fim do dia aguarda, você dizendo para você, porque as mulheres, Darlete, são muito acostumadas a ficar esperando do homem, isso é errado. Então, logo cedo, ela começa a fazer o movimento da primeira fase. Né? Ela teve o estímulo, ela começou a gerar dentro dela o desejo. E quando chega à noite, ela está mais pronta para já ir para a segunda fase, para o cenário da excitação. Só que muitas vezes, mesmo ela fazendo esse caminho, vai chegar à noite, ela vai ficar só na segunda fase. Aí ela diz, não vai valer assim. Vale, minha querida, vale. Por quê? Porque nesta hora, você não vai ter sexo com o teu companheiro? Vai ter sexo com o teu companheiro. Mas como? Sim, vai ter sexo com o teu companheiro.
Aí eu quero que você escute a frase que eu vou te dizer. Você vai ter neste momento o prazer de dar prazer para ele. Olha que lindo. Aí você diz, não, né? A outra pessoa lá, mas peraí, ela está dizendo para eu ir e não ter o prazer e ser usada e cumprir a obrigação? Minha querida, não é isso que eu estou dizendo. Obrigação, por favor, não me é entenda. Mas não é. Darleide, as mulheres que entendem isso, porque veja, nós temos que pensar que nós temos um ciclo, né, hormonal. Vai ter dias que os hormônios não vão estar a seu favor. E daí como que você vai fazer, já que você é uma parceirona desse homem? Nós temos ocitocina dentro da gente que jorra na intimidade, num abraço gostoso, num beijo bem dado, mesmo que você não chega ao orgasmo. Então, a hora que você tem esse prazer de dar prazer para o teu companheiro, você sai da posição de vítima, você sai da posição de ser usada, mulher. Não fique nessa posição, por favor. Isso te destrói, isso não é verdade. Veja, Darleide. Então, ao fazer isso, ter na mente de dar, né, ter o prazer de dar prazer, o que vai acontecer? Você vai ter um relacionamento gostoso com ele, você não chegou ao orgasmo, porque isso varia de mulher para mulher. E nós sabemos, você é mulher, sou mulher. Vai ter dias que você não vai chegar mesmo, essa é a verdade, eu não posso ficar dizendo coisas que não é real. E isso aqui. não é caso de sofrimento, de vitimismo, de desespero. Você tem que levantar ali, assim, tendo prazer, dizer, eu segurei esse homem gostoso, eu senti o prazer de ver esse homem tendo prazer nos meus braços, que delícia, eu sou a mulher que posso fazer isso, entendeu? Então, a gente precisa mudar a chavezinha aqui dentro da nossa cabeça, Darleide. Às vezes, Darleide, eu faço assim palestra para as mulheres, né? E gosto de orientar Às eles. vezes não, né, Sara? Você faz muita palestra. Eu gosto de ajudar as pessoas nesse ótimo. sentido, é a minha missão, sabe, Darleide? Graças a Deus. E eu já tive muito retorno dessas mulheres dizendo para mim assim, nossa, quando eu vi isso, eu falei, gente... Foi uma libertação, né? Eu vou começar a fazer isso. E Darleide, eu tenho notícias tão boas. Aquelas mulheres que demoram mais tempo, agora elas estão mais leves. Porque quando eu sinto o prazer de dar prazer para o outro, a minha pele fica bonita também, não precisa ser só o ato final. Né? E lógico que nas vezes que chegar ao orgasmo, beleza, né? Mas você vai ter os prazeres que são da primeira fase, da segunda fase também. E Sara, eu fico pensando que essa leveza em administrar dessa maneira como você está dividindo a caminhada, vai tornar com esse orgasmo aconteça de maneira que flua, que fluiu. Opa, aconteceu! Mas quando há expectativa só na tarefa do orgasmo, as outras etapas vão sendo queimadas, não vão sendo assimiladas, igual aquela história, né? Você sai de viagem de carro com sua família e para alguns as férias só começam quando chegar no destino. Para outros é assim que saiu de casa. Quando estava fazendo as malas, já estou de férias. Até na hora da programação, e começar a pensar antes. Porque, gente, o pensamento é uma coisa incrível na nossa vida, né? Muito, muito poderoso. Muito bom. Você reforça isso no próximo bloco? Eu quero que você fale de novo falar mais sobre isso com as mulheres, porque isso é alguma coisa... Sabe, um dia desses nós fizemos um programa, já tem um tempo, melhor dizendo, de uma psicóloga, ela falando a seguinte questão, que muitas vezes nós mulheres trabalhamos em cima do mito de que nós somos sempre as que devem ser conquistadas, as delicadas, as românticas, mas cadê o lado da mulher proativa, né? Cadê a mulher que se coloca e diz assim, não, qual é a minha participação nessa história aqui para funcionar e que aconteça de modo real para mim, para o meu marido, e isso é alguma coisa que eu gosto de reforçar também. Nós temos parte nessa história, então vamos lá, levanta a cabeça, nada de coitadinha. Vou perguntar para você depois do bloco, e aquela mulher que está dizendo, tá, doutora Sara, mas de manhã eu vou olhar para o meu marido e vou pensar, como ele foi grosseiro comigo, como ele não me respondeu, como ele não me atendeu, que desejo que eu vou ter por esse homem, que vontade eu vou ter de que esse homem volte no fim do dia para casa, como? Aí eu vou pedir que você trabalhe um pouquinho essa questão também e eu quero que você esteja aqui com a gente. Nosso intervalo é bem rapidinho, é bom ter você aqui na nossa companhia sempre. Perdeu algum programa ou está descobrindo o Sem Tabus agora? Nós temos
temos inúmeros programas disponíveis para você no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Todos os programas estão no YouTube, todos os programas estão disponíveis para você. Obrigada pelo carinho, não sai daí, não cochila, abre o olho, fica esperto e a gente já volta aqui com você no Sem Tabus. Até já! Você aí de casa nos acompanhando pelo rádio ou aqui na Novo Tempo TV, muito obrigada pela companhia. Nossa conversa hoje é com a sexóloga, psicóloga, professora universitária, enfermeira, ou seja, tem muita coisa aqui nesse currículo para aprendermos hoje com a doutora Sara de Faria. E deixei no ar e vou retomar uma questão com você. Não sei se você prestou atenção na situação de um homem que traz a queixa de que a mulher não responde sexualmente, não tem vontade de fazer sexo com ele. Pode ser que aí em casa muitos homens se vejam nessa mesma situação, apesar de que muitas mulheres têm reclamado com muita frequência de homens que também não procuram sexualmente, que estão praticamente inativos sexualmente. Exato. E aí a gente volta a falar também da questão sexual masculina daqui a pouquinho. Mas aí a Sara estava dizendo para nós que nós mulheres precisamos buscar em nós a participação nesse jogo sexual desde o primeiro momento da manhã, quando olha para o marido e diz assim, este é o meu marido, é o meu homem, e trabalhar esse desejo a partir dela. Aí eu te perguntei, Sara, gostaria que você falasse um pouquinho também, como buscar essa resposta positiva com relação ao marido, a este homem com quem ela quer ter uma vida prazerosa, mas como lidar, por exemplo, com questões do tipo o distrato, o desprezo, a falta de contato, de afeto deste homem para produzir nessa mulher a vontade de estar com ele. Como eu trabalho a grosseria, sabe, a falta dele mesmo como homem, como que ela trabalha esse desejo e ao mesmo tempo essa questão? Sim, boa pergunta. Veja, nós sempre, Darleide, eu acredito que aqui é batido na tecla do diálogo, né? Um relacionamento saudável, ele tem um diálogo, mas é diálogo, não monólogo, né? Então, veja, na hora que uma mulher, ela passa por um cenário assim, que o marido às vezes é grosseiro, às vezes ele é como se chega para lá, não dá muita atenção, eu convido essa mulher a não ficar na forma passiva, porque isso só vai destruí-la. Ela precisa realmente parar e montar a estratégia. Primeiro, eu estou contribuindo para que esse homem tenha esse comportamento. Porque, sabe, Darleide, muitas vezes nós ficamos na posição do coitadinho, né? Nós ficamos na posição da pessoa assim, ai, que dozinha de mim, né? Ai, ó céus, ó dor, ó vida, né? E fica ali fechadinho em si mesmo. Não, mulheres, não façam isso com você. Primeiro, o seu companheiro está tendo uma atitude estúpida. Peraí, pergunta para você, eu estou sendo colaboradora disso? Eu estou participando nisso? Você precisa se perguntar. Até, sabe, Darleide, uma das dívidas impagáveis com o ser humano, sabe qual é? É a pessoa que realmente não respeita a consciência. Quando eu sou infiel à minha consciência, eu tenho uma dívida impagável comigo mesmo. Olha, eu vou repetir. Tá. Quando eu sou infiel comigo mesmo, quando eu não sou fiel com a minha consciência, eu tenho uma dívida impagável comigo mesmo. Então, voltando para a questão. Eu peço essa mulher para ela se perceber, porque se ela está sendo colaboradora disso, ela precisa mudar de atitude. Porque muitas vezes eu falo assim, nossa, por que ele foi grosseiro? Mas por que eu fiz determinada coisa? Isso daqui mexeu com meu marido. E agora eu estou aqui numa posição de coitadinha? Ela precisa se colocar no cenário do conflito e da solução. Isso, exato. Ela precisa colocar, sim, para que ela possa fazer um caminho saudável para ela mesma, entendeu? E para ele também. Existe uma frase que eu quero dizer aqui, olha só.
quando reprimimos as emoções negativas, as positivas perdem a força e vão para o mesmo local. E o amor morre. Parece confusa essa frase que eu estou dizendo? Não é. Então, eu espero que o pessoal de casa entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Eu estou querendo dizer com isso que quando nós começamos a guardar embaixo do tapete as coisas que nos incomodam em relação ao outro, ao nosso companheiro, aquelas coisas boas que eu tenho em relação a ele, as coisas positivas, aquilo ali perde a força. Eu digo que vai para o mesmo local porque para você segurar, Darleide, aquelas coisas negativas, você gasta muita energia psíquica. Então, o que está aqui de bom vai perdendo a força. E aí, por isso que eu disse, o amor morre. Então, é necessário, muito necessário, que essa mulher, ao perceber uma situação, não arquive aquilo, por favor. Comece a conversar com ele, comece a tentar resolver aquilo ali, né? Comece a ver qual o caminho que eu posso tomar para suavizar esse conflito, né? Ou se é um conflito, lógico, o que eu posso fazer para suavizar aquilo ali? Nesse momento, Sara, eu não tenho como não me lembrar do texto bíblico que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Exatamente, muito bem lembrado. A gente sabe exatamente que há pessoas muito difíceis de lidar com elas. Há maridos muito difíceis. Não estamos dizendo para você que você que nos traz uma queixa nesse nível, não, coisa da sua cabeça, que é isso, seu marido é muito legal, vai ver que ele não é legal. Mas primeiro, houve uma escolha, houve uma determinação, ou enfim, algum caminho aí nesse momento vocês se encontraram e hoje vocês são marido e mulher. Então, o que acontece no universo emocional desse marido pertence a ela e o dela pertence a ele. Então, o que eu estou entendendo é que você está dizendo que esta mulher precisa se colocar nesse cenário do conflito, você está no cenário do conflito, mas você também está no cenário da solução. Então, ok, aconteceu, mas o que você pode fazer para trabalhar isso tudo e redundar numa história sexual bacana, interessante, inteligente? Você continua falando sobre isso, vou lançar uma questão, uma queixa de uma mulher e você perceba se cabe esta fala dentro da realidade dela. Ela diz, eu e o meu marido, depois que nos casamos, nunca mais saímos só nós dois. Ninguém fica com nossos filhos, ele sempre chega cansado, toma banho e vai dormir. Tem hora que olha, fico olhando, ele mais, não sinto nada e ele fala tudo do jeito dele, faz tudo do jeito dele, o que eu faço? A gente se olha, ele vira para lá, eu viro para cá e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Esse é um acréscimo meu. Sara, essa mulher está apresentando o cenário do conflito. E agora? Ninguém fica com filho, coitada ela, né? Ninguém fica com filho, meu marido não sai comigo, olha para mim, não resolve. Miséria, coitadinha. Aí é um exemplo clássico da vítima. Eu não quero que ela fique tristinha, sabe? Darleide, eu estou falando isso, mas eu quero ajudá-la. Sim. Né? A hora que ela diz, ninguém fica com os meus filhos, minha querida, sai dessa posição passiva, vá buscar. Vai buscar alguém, você vai conseguir sim. Opa, buscar alguém quem? Alguém para cuidar dos filhos. Isso. Alguém para cuidar dos filhos, com certeza. O terceiro na relação não dá certo. É terrível. Mas cuidar desses filhos, né? Busque alguém. Aí, também, olha, ele vai, toma seu banho, vai deitar. Sim, mas aí você vai ficar guardando esses incômodos. Será que você pode mexer? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a pessoa mais forte psiquicamente? É aquela que toma a atitude de fazer algo diferente. Não é aquela que vai brigar, é aquela que toma atitude. Essa é a pessoa mais forte. Então, se eu estou vendo meu marido assim, se eu estou vendo que, nossa, a gente não sai mais porque não tem com quem deixar o filho, toma atitude, mulher. Arruma alguém para ficar com seus filhos. O teu marido, ele está ali querendo ir dormir, mas, por favor, você tem dentro de você possibilidade de arrumar um caminho para deixar seu marido, antes de fechar meus olhos, eu posso abrir para outras coisas. Então, comece a fazer com você esse trabalho. Olha, Darleide, as mulheres deviam pensar assim, eu fico pensando que cada
cabeça é uma sentença, né? E é verdade. Mas a mulher devia pensar assim, o que eu posso fazer para esse cenário ficar bom? Não existe aquela frase, nada muda se eu não mudar? Adoro. Eu também gosto dessa frase. Então, peraí, não vai ficar esperando por ele, não tem como deixar os filhos com alguém, ele vai dormir, tadinha de mim, olha aí, eu acho que ele nem pensa em mim, eu fico aqui a ver navios com vontade. Não, saia dessa posição, por favor, isso só vai te destruir, minha querida. Então, busque uma hora assim, te ajeita bonitinho, faz uma surpresa para esse homem. Arruma um jeito de deixar as crianças, se tem a mamãe, fica umas horas para mim com essas crianças. Por exemplo, ele vai chegar a tal hora, né? Aí você diz, mas isso é romancear. Não, minha filha, abaixa a tua mágoa e fecha a camisa e vai à luta. Né? Então, peraí. O marido chega, cadê as crianças? Não está aqui não. Não está. Aí, tá. Aí você vai lá para dentro, já dá aquela ajeitada. Aliás, você já está ajeitada, já está cheirosa, né? Aí chega com ele, com aquele seu charminho que Deus te deu, mulher. A mulher tem essas capacidades belíssimas, né? E convida esse homem para algumas horas diferentes. Agora, para você fazer isso, você precisa treinar a diluir o que vem te machucando. Começa a treinar a diluir isso. Ele tá chato, vai com jeito com ele, conversa com ele, esse diálogo é importante. Amor, não coloque o fato, separe a pessoa do ato. Amor, eu tenho aqui dentro por você um carinho muito grande, eu amo você. Essa atitude aqui, ela tem me machucado, né? O que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? E se ele vir fazer um monte de observação, não te desestruture, tá? Ele está falando da dor dele, fica numa posição que você está com o seu propósito de buscar para ajudá-lo. Mesmo que ele te aponte um monte de coisa, dizendo, você faz isso, não saia do salto, por favor. Sara, é muito comum ouvirmos assim, depois de uma fala como estas, uma palestra, o que quer que seja, ou nos bastidores, ou o profissional mesmo, acaba ouvindo assim, falar é fácil, queria ver você no meu lugar. Queria ver você que não tem família perto, que não tem ninguém perto, não tem um dinheiro, não tem um... Aí começa a trazer assim, falar é fácil. O que você está dizendo é da prática do dia a dia que você vê como retorno, depois de você ter dito e ter encontrado ouvidos atentos e pessoa disposta a pôr em prática o que você está orientando fazer, é comum que retorne com outras notícias para você e diga, Sara, mudou. A coisa está acontecendo, fluindo. Dá para sair da teoria, ir para a prática e ter resultado? Darleide, que bom você ter feito essa pergunta. Muito bom. Eu quero dizer para esse público querido que o que nós estamos aqui conversando são coisas da prática. Perfeito. Não foi tirado do livro, lógico que a gente tem embasamento científico, mas é a prática do dia a dia do consultório. É a prática da nossa vida também. Né? Você é a prática do evangelho. É lutadora, nós somos lutadores. Então, eu não posso aqui estar passando coisas que é do imaginário, que isso não acontece. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não estaria sendo fiel a esse público querido. Perfeito. Né? Então, essas coisas que eu estou orientando, não é fácil, Darleide, mas é possível. Isso. Não é fácil, mas é possível. Então, lembrar assim, que o que eu digo a mim mesmo tem muito poder. Eu estou batendo nessa tecla, porque essa tecla é importante. Se essa pessoa que está ouvindo dizer, mas para ela é fácil falar, ela às vezes nem sabe o que eu passo aqui. Ok, eu não sei o teu sofrimento, mas eu sou humana, eu sei o que é sofrer e eu sei o que é ver o sofrimento dos pacientes lá no consultório. E eu sei ver aqueles pacientes que vai treinando o que a gente realmente abre espaço para ele enxergar e começar a treinar e o resultado que tem, a gente vê. Né? Então, ótimo. Esse presente a gente tem. Lógico que é devagar, não é uma coisa, não existe aquela coisa assim, né, para ontem. Até porque o sofrimento não se instalou num passe de mágica. O sofrimento não chegou em 5 segundos e você, que dor, estou sofrendo, sentindo falta do meu marido. Houve um tempo, né, para esse sofrimento ficar no nível em que ele está. Então, para retornar ao estado de bem-estar consigo mesmo e com o outro, e isso fluir nos relacionamentos, fluir em todos os sentidos, vai levar um tempinho, mas não significa que não vai
dar, não consigo. Você consegue. Consegue, é importante dizer isso. E também, lógico, a gente sempre tem que lembrar que só o fato da pessoa estar trazendo essa dor dela, ela tem uma história atrás disso, né? Se for fazer um retrocesso, o que isso, essa atitude do marido, lembra de parentes dela, coisas parentais mesmo na história dela? O que lembra? Que às vezes ela leva ela a ficar freada ali, né? Como se sendo a sofredora do destino, né? Então eu convido, sabe, Darleide, essa mulher sair dessa posição. É um homem chato. Depois, em outros momentos, a gente vai falar sobre pessoas, Darleide, que são aquelas pessoas que não mudam, sabe? Isso graças a Deus, é um grupo pequeno. Mas, na maioria, tem possibilidade de alteração. Que né? bom, que bom. Chegamos ao final de mais um Sem Tabus, mas o tempo voa mesmo, mas é bem gostoso que seja assim, para a gente querer o retorno na semana que vem. Volto noutros programas, noutros momentos com a Sara. Muito obrigada. Prazer. Palavras muito sábias, muito bem colocadas, muito válidas para a experiência de todos nós. Muito obrigada. Você tem um minutinho para deixar aquele recado, mais um recado de tantos que você deixou hoje, para o coração de quem está ali em casa nos acompanhando. Meus queridos, minhas queridas, eu estou aqui com um carinho enorme por você. Eu sei que você tem a sua história, você tem seus registros. Às vezes parece impossível para você, mas eu gostaria que você começasse a pensar que é possível. Comece a treinar, comece a alterar a tua história e algo de bom vai acontecer na sua vida. Acredite nisso, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada, Sara, obrigada. Acredite nessas palavras, acredite. Você pode estar dizendo para si mesma que é o fim, que o limite é este, que não dá para mais nada ser feito. E aí você nega todas as possibilidades que ainda existem, mas que apenas você não está se dando ao trabalho por conta da dor, do sofrimento, de todas as questões que você tem razão em colocá-las, em dar valor a elas, mas não deixe que estas determinem a sua história. Não deixe que o negativo tome uma proporção tão grande e que você desconsidere, inclusive, o recado do próprio Jesus. O próprio Jesus disse que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Mas se os teus olhos forem iluminados, todo o teu corpo será luz. Então, dê valor à luz, busque enxergar a partir da luz que ainda há em você, por mais escuro que pareça. Vai dar certo, restaure seu relacionamento com você mesma, com os que estão à sua volta, com seu marido, dê valor à sua vida sexual, invista em ser feliz e vai dar tudo certo. Mas nada muda se você não mudar. É a nossa frase-chave aqui em todo o trabalho que fazemos, é a proposta do Evangelho, que nos traz possibilidades de mudanças, inclusive a partir da fé, no nome de Jesus. Um beijo e até semana que vem.